Eu saúdo a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Passando mais uma vez aqui no canal para deixar um vídeo para nossa edificação. Eu tenho um recado para você, pregador, pregadora do Evangelho de Cristo, da parte do Senhor Jesus, que foi me dado nessa tarde para que eu viesse compartilhar com os irmãos. Peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, curtir esse vídeo e compartilhar. Fazendo isso, meu amado irmão, você nos ajuda a evangelizar. Você nos ajuda a palavra de Deus chegar a mais pessoas e a tocar mais corações. Vamos para o vídeo. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do Senhor, amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, e o versículo, glórias a Deus, aleluia, 16, amém? Está escrito assim, ó. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Amém? Deus falando aqui para o profeta Ezequiel, que ele tinha colocado ele como atalaia. E se você também se considera um pregador, um atalaia de Cristo nos dias de hoje, essa palavra é para você. Deus diz para o profeta Ezequiel: olha, você vai avisar para esse povo que eles estão em pecado. Você vai avisar para esse povo que eles são casa rebelde. Deus deu essa missão para o profeta Ezequiel. E nos dias de hoje, Deus também dá uma missão para mim e para você, para que nós venha pregar contra o pecado, para que nós venha falar contra o adultério, contra a prostituição, contra a idolatria, contra a fornicação, contra todo tipo de pecado, meus irmãos. E muitas das vezes nós deixamos de pregar contra o pecado porque isso é desagradável para os homens, isso é desagradável para a carne. Quantas das vezes, meus irmãos, eu até sinto dor no corpo, sinto até mal-estar num dia que Deus me manda pregar uma exortação, por causa do peso espiritual, por causa da opressão que vem contra aqueles que pregam a verdade. Mas eu quero dizer para os irmãos, é necessário que nós venhamos anunciar a verdade de Cristo, é necessário que nós venhamos pregar contra o pecado. Quantas pessoas estão se divorciando, quantas pessoas estão morando amigado, morando em prostituição, em fornicação. Quantas pessoas, meus irmãos, estão cometendo idolatria mesmo dentro das igrejas. Quantos crentes que adoram time de futebol. Quantos crentes, meus irmãos, que adoram pastor, pregador. Quantos crentes cometendo a idolatria. E muitas das vezes nós deixamos de pregar contra o pecado. E Deus me mandou aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos essa palavra. Se eu e você deixar de pegar contra o pecado e as almas for condenadas, Deus vai requerer de nós o sangue delas. Isso é grave, meus irmãos. Olha a gravidade dessa palavra. Eu e você fomos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo, para falar a verdade de Cristo. Você precisa anunciar que Jesus é amor, que Deus é amor, mas que Ele também é fogo consumidor. Você precisa anunciar que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele vai julgar os pecados, Ele vai julgar as coisas erradas. Nós precisamos anunciar essas coisas, meus irmãos, porque Jesus está voltando. Muitas das vezes nós vimos pregadores que só querem pregar o aumento do azeite da viúva, a multiplicação de pães e peixes, só querem pregar que Jesus curou a Lázaro, salvou o ladrão da cruz, mas não prega, meus irmãos, contra o pecado, não fala contra a idolatria, contra a homossexualidade, não fala contra o divórcio, não fala contra todo tipo de pecado que tenha cometido a humanidade nos dias de hoje. Todas essas coisas são importantes. Jesus prospera, Deus dá riqueza, Deus dá vitória sim, Deus dá saúde, Deus dá prosperidade sim, mas o nosso maior foco como pregador do Evangelho não é essas coisas. Jesus diz: buscai o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade é o reino do céu. A nossa prioridade é a salvação de almas. E quantas almas estão perecendo por falta da verdade? Jesus também disse
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade tem poder de tirar o homem do lamaçal do pecado. Somente a verdade tem poder de transformar o homem em uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos anunciar contra o pecado, meus irmãos. Vamos pregar a palavra de Deus contra o pecado. Vamos parar de querer agradar os homens. Foi tentando agradar os homens que Saul pegou dos despojos e foi reprovado por Deus nessa atitude, porque Deus tinha mandado: destrói tudo, mata tudo. E Saul pegou dos despojos, pegou das melhores vacas, das melhores ovelhas, para agradar a multidão, e foi reprovada essa atitude por Deus. Foi tentando agradar a multidão, meus amados irmãos, que Arão fez um bezerro de ouro, que por pouco Deus destruiu toda aquela nação de Israel. Se não fosse Moisés para clamar e para pedir a Deus, Deus tinha destruído toda aquela nação, por causa de uma atitude de querer agradar os homens. Foi tentando agradar os homens, meus irmãos, que Herodes cortou a cabeça de Tiago e prendeu a Pedro para que fosse morto no outro dia. Nós precisamos parar de querer agradar os homens. O apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, ele vai dizer: se eu tivesse ainda agradando os homens, não serviria para ser servo de Cristo. Você quer ser servo de Cristo? Você quer ser serva de Cristo, minha irmã? Para de agradar os homens, para de querer agradar a carne, para de querer agradar a multidão, mas tenta agradar a Deus, que é todo poderoso e soberano para te livrar em toda a tentação. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero ainda compartilhar com os irmãos uma palavra que está na carta de Judas, no versículo 23. Olha o que está escrito nessa palavra, meus irmãos. Judas 23. Glórias a Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para que eu viesse compartilhar com os irmãos nessa noite. Você que é pregador, você que é pregadora do Evangelho, eu quero te dizer algo importante ainda. Deus não conta com covarde. Deus não conta com medroso. Para de ser covarde. Prega a palavra de Deus. Porque Deus não conta com pessoas covardes. Eu me lembro que na Bíblia, Gideão, quando foi convidar o exército de Israel para a guerra, Deus falou: mande voltar todo medroso e todo covarde. Deus não conta com os covardes. Não é todos, mas tem muitos pregadores que têm se deixado se levar pela covardia, com medo de desagradar os homens, com medo de perder a agenda, e para de falar contra o pecado, contra as coisas que levam as almas para o inferno. Mas nessa noite, Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, Deus está falando contigo. Prega contra o pecado. Prega contra o pecado para que as almas venham a ser salvas e libertas, e o nome do Senhor ser glorificado. Judas 23. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Tende misericórdia, meus irmãos, daqueles que estão descendo ao inferno. Tenha misericórdia das almas que Jesus comprou a duro custo na cruz com sangue. Tenha misericórdia, meus irmãos, daqueles que estão morrendo e indo para o inferno. E eu e você, muitas das vezes, não anunciamos a palavra da maneira que Deus quer. Que Deus venha falar nos nossos corações tremendamente, para que nós venhamos mudar de postura, para que nós venhamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, falando a verdade sem medo, doa quem doer, anunciando o Evangelho de Cristo como Ele é. Eu me despeço de todos os irmãos na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.